Recebemos hoje, na CDL, o candidato a prefeito de Uberlândia, Edilson Gracioli, do PCdoB, para compartilhar suas propostas e esclarecer as principais dúvidas de nossos associados e daqueles que nos acompanham em nossos canais de comunicação. Bem-vindo, candidato. Boa tarde, muito obrigado, parabéns à CDL pela iniciativa, pela democracia com que está organizando essa interlocução entre os candidatos à prefeitura e o seu segmento. Muito obrigado. Primeira pergunta. Quais são os principais problemas e desafios da cidade de Uberlândia? Se eleito, como você pretende enfrentá-los? Bom, evidentemente nós precisamos de desenvolvimento. Sem desenvolvimento não existe democracia, não existe direitos a serem distribuídos. Então, o grande desafio nosso, durante toda a gestão, será fomentar a inovação. Talvez alguns não me conheçam, mas eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia há 27 anos. E eu tenho uma articulação com esse campo da inovação. Nós precisamos colocar o capital produtivo, seja na indústria, seja no comércio, em diálogo com as inovações possíveis e o poder público ser um fomento para isso. Nós precisamos também realizar tarefas decisivas quanto a um segundo pilar que deve marcar toda a nossa gestão. O primeiro é esse, da busca incessante por inovação. O segundo é participação social. E aqui, dialogando com o segmento representado pela CDL, nós precisamos de participação social. Como isso se traduz para esse segmento? Nós vamos criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento para que de fato funcione. Nós precisamos ouvir os vários segmentos. Eu tenho nessa campanha feito uma verdadeira peregrinação quanto a isso. Então é muito importante, faço questão de apresentar, de entregar para você e para a sua entidade um resumo do nosso programa. E nós temos um outro desafio muito importante que constitui o quarto eixo do nosso plano de governo, que é o da gestão pública. Há inchaço na máquina da prefeitura? Em alguma medida, sim, principalmente nos cargos comissionados. Nós vamos valorizar o servidor de carreira, vamos fazer um diagnóstico preciso sobre em que medida e em que lugares cabe ação no sentido de redução dos cargos comissionados. Mas nós entendemos por gestão pública com inovação algo que vai além disso. Nós precisamos criar uma unidade de diagnóstico, acompanhamento e avaliação de todas as políticas públicas. Nós não entendemos que gestão se faça com o coração. O coração é mole, ele pode favorecer amigos. Nós precisamos da ciência, de planejamento, de interlocução, de participação social. Então, as inovações que pretendemos levar adiante em termos de gestão pública incluem, por exemplo, o uso extensivo e intensivo dos conselhos municipais, que hoje são relegados a um segundo plano. Não é possível continuarmos dessa forma. A própria Câmara Municipal não pode ser uma correia de transmissão do Poder Executivo. Então, esses são os dois pilares, inovação e participação social. Segunda pergunta. O Brasil não tem um ambiente propício para quem deseja empreender. No entanto, é a iniciativa privada a principal responsável pela geração de renda e emprego no país. A pandemia agravou muito essa situação desfavorável, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas, dos setores de serviço e comércio. Considerando a autonomia do município, se eleito for, quais ações você poderia implantar para minimizar esta situação? Cícero, nós não precisamos inventar a roda. O Brasil tem na Lei 123 de 2006, que instituiu o Estatuto dos Microempreendedores e das Empresas de Pequeno Porte, principalmente entre os artigos 42 e 49, com destaque para o artigo 47, quanto ao que eu vou dizer aqui, nós já temos um marco legal, nós temos um marco regulatório que permite a
todas as esferas da administração pública, da União aos municípios, ações de fomento no ambiente local, ou no nosso caso, municipal. Né? O que isso significa? Significa que na nossa gestão, os microempreendedores, as empresas de pequeno porte, de todos os segmentos da cidade, serão tratadas com o devido cuidado quanto às suas particularidades. Em processos licitatórios, em aquisições de insumos, de serviços, nós vamos dar o tratamento que permita a esse amplo segmento da economia brasileira, que é o maior responsável por postos de trabalho. Nós vamos dar condições priorizando a economia local. Então, essa é uma questão muito cara, muito importante a nós. A gestão da pandemia em Uberlândia foi errática. Não se fechou quando se deveria fechar, não se levou em consideração o drama desse segmento, mas nós queremos olhar para frente. Então, o nosso objetivo é dar destaque para isso. E aí eu quero apontar por uma política pública que pode sim casar interesses desse segmento da atividade econômica. Eu estou me referindo ao seguinte: Uberlândia tem 4.000 catadores de material reciclável. Hoje a ciência já sedimentou conhecimento suficiente para sabermos que essa atividade, além de ser ambientalmente importante, geradora de emprego e renda, ela pode produzir insumos para uma indústria da habitação que fuja dos cartéis, dos oligopólios do cimento e do aço. O poder público municipal pode casar essas atividades. Isso se chama inovar na própria cadeia produtiva da habitação. Esse é um exemplo concreto que estamos destacando. Portanto, o enfrentamento dos desafios pós-pandemia, eles são importantes, mas eles têm que ser feitos também com base na combinação de participação social e de inovação. Terceira pergunta: quais são os seus projetos para desenvolver o município, diminuir o desnível social e proporcionar mais qualidade de vida para a população? Nós precisamos ter uma base comum e articulada da Secretaria de Educação Municipal com a Secretaria de Cultura. Isso é uma base importante, é um desafio importante. Por que eu estou falando isso? Na área da educação, nós precisamos ter uma gestão pública, eficiente, da rede municipal de ensino, principalmente a partir da idade de 4, 5 anos até o final do ensino fundamental. Gestão pública. Na educação ainda, nós precisamos fazer uma revisão do Plano Municipal de Educação, para que nele constem as características de uma educação democrática, inclusiva e sem discriminação. E nós precisamos aproveitar o acúmulo que os agentes culturais, inclusive na cultura periférica, como hip hop, dança de rua, as tradições afro-brasileiras, a capoeira, os produtos desses agentes culturais podem e devem ser articulados no âmbito da educação. Na área da saúde, esse é um grande desafio. A saúde precisa de ações na esfera federal. O prefeito não tem prerrogativas para tudo isso, mas ele pode ser uma liderança regional para duas coisas: para que o SUS deixe de ser subfinanciado e para que Uberlândia tenha a revisão do teto de gastos com procedimentos de alta e média complexidade. Isso foi negligenciado no início do SUS em Uberlândia. Os gestores à época não apresentaram uma estimativa correta. Isso nos permitirá levar adiante essas 3 grandes políticas públicas: saúde, educação e cultura. Mas, além disso, nós podemos e devemos atuar na direção das defesas de ações, de apoio às ações de combate à violência doméstica, combate à violência contra a mulher, combate à discriminação contra a população LGBT e combate ao racismo. Tudo isso integra um conjunto de ações
de médio e longo prazo, que devem ser, Cícero, ações de Estado. Estado no âmbito do município, de poder público. Mas de que forma? Dialogando com os segmentos. Eu considero inaceitável esse padrão ditatorial que beira o coronelismo no sentido que a ciência política registrou essa categoria, quanto aos conselhos municipais. Nós ouvimos recentemente uma secretária da atual administração dizendo que não reconhece a legitimidade, a existência do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Então, nós governaremos em clara interlocução com os conselhos municipais. Nesse momento, eu gostaria que o candidato fizesse suas considerações finais. Eu quero agradecer à entidade CDL por esse espaço democrático de interlocução respeitosa e transparente. Quero dizer que o nosso compromisso é com uma Uberlândia desenvolvida e democrática, sob todos os aspectos. E, nesse sentido, talvez alguns não me conheçam, mas eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia há 27 anos. Sou cientista político, sociólogo, atuo na formação da juventude, portanto, de cidadãos e de cidadãs, que devem ter o compromisso ético, profissional, político, de sustentabilidade. O nosso carro-chefe para fomentar, inclusive, a economia, é a mobilidade urbana. O futuro dos grandes centros urbanos não passa pelo exclusivismo do transporte individual. O transporte individual tem o seu espaço, mas ele não pode sucumbir o transporte público de qualidade para todos. Não é verdade hoje que em centros do porte de Uberlândia para mais, se chegue a um lugar de maneira mais rápida com o automóvel. Nós temos que combinar todos os modais. Uberlândia passa da hora de pensar projetos como VLT, como metrô. E nós temos uma proposta muito clara, que é caminharmos para a tarifa zero no transporte público. Alguém perguntará, mas a prefeitura vai arcar com os custos? Claro que não. Eu me fio aqui nos estudos do INESC, porque no mundo hoje existem 86 cidades, e no Brasil 12, eu reconheço que é um número pequeno, mas as grandes caminhadas começam com os primeiros passos. Bruxelas, na Bélgica, o transporte público não é tarifado. Como isso é possível? Isso é possível, em primeiro lugar, porque o transporte público está definido na Constituição Federal desde 2015 como um direito social, a exemplo da saúde, da educação e também da segurança pública. E esses outros direitos não são tarifados. Como é que nós poderíamos custear isso? Uma fração dos tributos embutidos nos combustíveis, uma fração do IPVA, uma fração de um IPTU progressivo. Nós temos que buscar formas de financiamento extratarifário. O grande desafio do transporte público é que o número de usuários vem diminuindo, e isso aumenta os seus custos individualmente falando. Por que vem diminuindo? Porque não há políticas de estímulo ao modelo de transporte público que defendemos. Tem sido estimulado, inclusive por indução ao transporte individual, a aquisição de veículos. Nós precisamos avançar para uma mobilidade urbana que seja inclusiva e que torne a cidade e a cultura e todos os serviços públicos acessíveis a todos e todas. Agradecemos a presença do candidato e desejamos boa sorte em sua campanha. Muito obrigado.